Mistérios da Criação, parte 3. Então, hoje no nosso material, eu estarei trabalhando com vocês a questão do livro de 2 Enoque, capítulo 30. Lembrando que esses estudos são uma série que eu estou fazendo aqui sobre esse capítulo, do livro de Enoque, que é riquíssimo, assim como os demais capítulos. Mas eu peguei aqui essa série, onde eu vou estar apresentando e explicando por que o livro de 2 Enoque, capítulo 30, vai dizer que que alguns dos sentidos que existem no nosso corpo, algumas partes do nosso corpo, vieram de elementos da natureza. Quem foi Enoque? Enoque ele foi bisavô de Noé, ele era considerado o escriba da retidão. Os seus livros foram usados pela igreja primitiva, pelos antigos hebreus, por parte deles, de tanto que dentre os pergaminhos do Mar Morto que foram achados alguns livros, dentre os quais os livros de Enoque. Ele é rejeitado pela maioria dos cristãos, mas é um livro, sim, divinamente inspirado, que contém aí profecias, que contém aí que é também um manual de conduta, que contém informações científicas e espirituais. Havia uma escola, as evidências de Enoque, da existência de Enoque e de seus manuscritos. Então, a literatura islâmica, o Alcorão, ele possui textos que vieram da literatura de Enoque, dentre os quais aquela informação que os muçulmanos ensinam, que o motivo de Satanás, que para eles é um grande gênio, eles chamam Satanás de gênio, o motivo dele ter sido expulso do céu foi porque ele se recusou a prestar homenagem a Adão. Então a literatura islâmica vai dizer isso, que ele inclusive alimentou ressentimentos contra Adão. Então essa informação ela vem do livro de 2 Enoque, embora hajam diferenças, porque no caso da literatura islâmica, os seres humanos são uma criação, os anjos são outra e os gênios são outra. E todos estão muito abaixo de Deus, segundo os muçulmanos. Mas nessa parte onde Satanás, sendo um gênio, ele teve inveja, alimentou ressentimentos de Adão e não quis prestar homenagem a ele, e por isso acabou sendo expulso do céu. Essa informação ela vem do livro de Enoque. Não vem do livro de Enoque a informação de que Satanás era um gênio. Um gênio no sentido um gênio da forma que os muçulmanos apresentam, mas sim o texto de 2 Enoque diz que ele era o gênio do mal. Mas vamos lá. Havia essa escola de Sem, que era que foi a escola onde estudaram Abraão, Isaque e Jacó. A gente vai ter literaturas apócrifas, como o livro dos Justos, dizendo que esses 3 patriarcas estudaram na escola de Sem. Então a gente vê as evidências. Se Enoque, segundo os livros dele, deixou mais de 350 livros escritos, certamente esses livros era feito o uso desses livros pela escola de Sem, onde estudou Jacó, Isaque e Abraão, onde eles estudaram. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente vai trabalhar hoje a respeito do porquê o texto aqui de 2 Enoque, capítulo 30, vai dizer que o nosso sangue ele veio do orvalho, das águas. A gente vai explicar os motivos mais aproximados que levaram os seres divinos, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, a trazerem essa informação para o bisavô de Noé, que foi Enoque. Então vamos lá. O sangue e as águas.
O sangue, ele é considerado o líquido da vida. Sem ele não há transporte de água, oxigênio, sais minerais e nutrientes para as células. Então o sangue, dentro do nosso corpo, ele funciona como uma rede hidráulica, tá? Uma rede de saneamento básico. Ou seja, ele leva nutrientes e ele também leva a sujeira das células do nosso corpo. Ele leva o oxigênio e traz o gás carbônico. Ele leva os nutrientes como vitaminas do complexo D, do complexo C, do complexo A, e ele recolhe os resíduos que as células não utilizam. Aí vai ter todo um sistema no nosso corpo. A gente tem o coração que faz o bombeamento do sangue pelo corpo. A gente tem os pulmões que vão fazer as trocas gasosas. A gente tem os rins que vão retirar da nossa corrente sanguínea todos os resíduos líquidos que não prestam, tá? Os rins que vão fazer essa função. Então, o sangue ele vai ser novamente purificado para poder, né, ir em direção às células novamente. Os intestinos eles vão fazer a absorção dos nutrientes e de água e assim por diante. É um sistema complexo. Mas vamos lá, o sangue ele tem esse comportamento de transporte. As águas no nosso mundo servem tanto para transporte, né? A gente tem o transporte fluvial e marítimo, e a gente tem as redes de saneamento básico, e basicamente se usa água, tá? Que vem a nossa torneira, a gente lava a louça e depois essa água suja vai embora. Assim funciona o nosso corpo, tá? Continuando. Durante a gestação, uma fina camada de pele e sangue se formam na parede do útero. Ela fixa o óvulo fertilizado e dá início ao processo de multiplicação celular, que é desencadeado pelo sangue. Então, o sangue ele vai ter esse processo aí de multiplicação celular. É o sangue, por exemplo, que vai coagular, né, para fechar ferimentos. Então, ele vai produzir novos tecidos, vai juntar ali os tecidos. Então, o sangue ele vai ter esse papel, tá? E é ele que vai atuar, né? A gente tem um endométrio, né, que produz ali no útero. É ele que vai atuar na multiplicação celular, ou seja, na formação de um novo embrião. Então, o sangue ele vai ter essa propriedade de formação. As águas também terão essa propriedade de formação. A gente tem o texto bíblico de Gênesis que vai dizer que a vida surgiu das águas, a terra surgiu das águas, né? A gente tem lá, haja porção seca. Aí depois a gente tem, né, vai tendo ali a descrição. Aí continuando aqui. Na natureza, sem água não existe vida, todos os seres vivos são constituídos de moléculas de água. Então, todos nós temos moléculas de água. A ciência contemporânea afirma que das águas vieram os primeiros seres vivos, resultantes de uma combinação de nitrogênio com descargas elétricas, oxigênio, carboidratos, amônio e água, conhecida como sopa primordial. Então, a sopa primordial é aquilo que gerou a vida, tá? Que inclusive fizeram um teste, eu não me lembro agora o nome do cientista. Ele fez esse teste, né, tentando produzir pequenas moléculas, né, no caso, produzir aquilo que, segundo os cientistas, deu origem às primeiras formas de vida, que era uma forma de vida bastante rudimentar, constituída de uma única célula. No caso, seriam ali as primeiras bactérias que surgiram. Mas vamos lá. Então, segundo até mesmo a ciência contemporânea, admite que da água a vida surgiu. E o sangue, né, sem o sangue não há vida. Então, olha a similaridade aí de comportamento entre eles. Tá? Então, vamos continuar.
Então aqui nós temos a questão da a teoria da sopa primordial. Então nós tínhamos ali um cenário, segundo a explicação científica, das águas, né, que estavam carregadas com metano, nitrogênio, hidrogênio e amônia. A interação dessas descargas elétricas, erupções vulcânicas e a interação do Sol fez surgir as primeiras células. As primeiras, antes das células, vieram as moléculas orgânicas, depois as primeiras células, né, com seu RNA e DNA, seu RNA ancestral. É a teoria de Oparin e Haldane, não sei se assim se pronuncia o nome deles. Mas vamos lá, continuando. Aqui nós temos o útero e o endométrio, né? O que é a menstruação? Menstruação nada mais é do que esse endométrio que se destrói. Então há um processo, né, que se não houver dentro do período a fertilização desse óvulo que foi liberado lá dos ovários, esse endométrio que se desenvolveu como uma caminha ali para alojar o futuro embrião, ele vai se autodestruir e vai formar aquilo que conhecemos como menstruação, que nada mais é que pequenos fragmentos de pele e sangue, né, que são desfeitos. O útero, né, nesse processo todo aí, ele se renova, né, a cada ciclo, chamado ciclo. A mulher tem um ciclo menstrual dela, tem um ciclo reprodutivo, o período de ovulação e assim por diante. Então aqui nós temos essa representação, os ovários, a gente tem o útero e a gente tem as fases, tá? A fase folicular, a fase luteica, a fase de ovulação, a questão da menstruação, tá? Então são as fases aí que vão falar a respeito do período, o período aí de desenvolvimento e preparação do útero para receber o novo embrião. Então nós temos o período da menstruação, a fase de crescimento desse endométrio, que vai se dar justamente no período ali um pouco anterior à ovulação. Quando esse endométrio fica pronto para receber o novo óvulo fertilizado, ele vai se iniciar o período da ovulação da mulher. Depois temos aí a fase de secreção, né, que esse óvulo ele vai entrar em processo de amadurecimento e morte. Quando esse óvulo morre, essa estrutura no útero que se desenvolveu para receber o embrião será desfeita e nós teremos novamente a menstruação. Esse ciclo, né, ele vai durar aí coisa de varia de organismo para organismo, mas ele vai durar ali entre 28, 30 dias, 27 dias, tá? E há todo um processo dentro do corpo da mulher de secreção de um determinado líquido, né, que ele vai anunciar ali a questão da ovulação da mulher, do seu período fértil. Se esse líquido for poroso, né, parecido com a cola, assim, poroso, uma cola de papel, é que a mulher está se aproximando ali da menstruação e que o óvulo está morto, né? Então não vai haver ou dificilmente haverá a geração, né, de uma gravidez, né? E se o líquido tiver transparente, parecendo clara de ovo, a gente vai ter ali o período de ovulação da mulher, onde a probabilidade de haver uma gravidez será bastante alta. Geralmente esse período ele ocorre após ali o final da menstruação. Mas vamos lá, vamos continuar. O que é básico para a gente entender aqui? Que o sangue, né, a gente tem esse endométrio que forma essa camada de pele, que o sangue ele forma a pele, ele forma tecidos. Tá? Então aqui a gente tem os vasos sanguíneos representados nessa imagem aqui do endométrio. Continuando, todo ser vivo possui água, então nós temos os peixes que têm
algo em torno de 67% de água, o tomate, que é um fruto, com 90%, o ser humano com 70%, a água viva, que é um animal marinho, com 98% de água na sua composição, e as sementes com 10%. Então, todo ser vivo, a semente, né, que vai ter 10% de água. Então, todo ser vivo, toda parte de ser vivo, ele vai ser constituído de água. Continuando, composição química do sangue. Então, nosso sangue veio das águas, né? Não é isso que o texto de 2 Enoque diz? Então, vamos lá, ver a composição química do sangue. Então, o sangue ele é composto do plasma e ele é composto também do que nós conhecemos como as hemácias, né? Plasma e hemácias. Essas hemácias, elas vão ter os compostos químicos que a formarão. Então, nós temos, dentro dessas hemácias, 7% são proteínas, tá? 2% nós vamos ter de produtos, produtos orgânicos, aminoácidos, lactáceos. Essa é a composição química do sangue, tá? 1% sais inorgânicos, né? Cloreto de sódio, que é o conhecido como sal de cozinha. A gente tem outros aqui também, sais inorgânicos. E a gente tem 90% de água na composição sanguínea. Virando aqui o slide, passando o slide, nós temos aqui formação do sangue e suas funções. A água, entre 90%, 91% e 92% será o solvente. Nós teremos 7, 8% de proteínas, que estarão responsáveis ali pela defesa e coagulação do sangue. E algo em torno de 1 a 2% de glicose, aminoácidos, hormônios, vitaminas e gases, tá? Então essa é a composição do nosso sangue. Aí a gente vai ter ali hemácias, transporte de oxigênio, leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos, defesa imunitária, e as plaquetas, coagulação. Quando a gente contrai aquele chamado vírus da dengue, e esse vírus ele vai atacar a produção de leucócitos, né? Ele vai atacar os leucócitos do nosso sangue, e nós vamos ficar, né, com essa parte deficitária. E também eles costumam atacar as plaquetas, e de modo que se quando a gente contrai aí a dengue, dependendo do corte que fizermos, a gente pode ter uma hemorragia, né, produzindo a chamada dengue hemorrágica. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então a gente vê aqui, né, nesse estudo, que o nosso sangue ele veio das águas. Então nós vimos aí a composição do nosso sangue, que tem água em 90% da sua composição. E nós vimos que assim como das águas veio a vida, e assim como as águas são usadas para transporte, o nosso sangue vai desempenhar esse papel de transporte de nutrientes no nosso corpo. Transporte de nutrientes e transporte de sujeira. Então as águas ela tem esse papel. Outra coisa que foi trazida aqui é a questão do sangue na atuação de tecido, atuação do sangue na produção de tecidos, e as águas, elas, segundo os textos bíblicos e segundo as teorias científicas, das águas veio a vida. Então nós temos aí essas similaridades no comportamento. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Mande sua mensagem, comente, compartilhe, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever se inscrever aí no meu canal. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos.